Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hércole. Eu vou dar continuidade aí à resolução da Unicamp 2023. E nesse vídeo eu trouxe uma questão de análise combinatória. Para alguns alunos foi uma questão mais difícil que teve nessa prova da Unicamp, que ela tinha muitos detalhes envolvidos. Essa questão realmente é uma questão trabalhosa, né? E a gente vai tentar desenvolver aí com vocês bonitinho essa questão. Então vamos lá? Como de costume, eu vou compartilhar o arquivo. Então, acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Unicamp 2023, primeira fase. Essa questão na prova, nas versões Q e Z, veio como a questão de número 55. E o enunciado dela tá aí, ó. Vamos lá. Em um sorteio, com as cartelas numeradas de 1 a 2.000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5. E nenhuma a mais. Só fazer um parênteses aqui, em vez dos números 2 e 5, eu colocaria os algarismos 2 e 5. Legal? Se tem dúvida o que é número e algarismo, tem um videozinho aqui que a gente gravado no canal. Dá uma procurada lá. Beleza? Então vamos lá. Por exemplo, João comprou as cartelas 1205 porque tem o algarismo 2 e o 5, e 0025, 2 e 5. Mas não comprou as cartelas 514, porque tem só o algarismo 5 e não o 2, e 2000, o contrário, que tem o 2 e não tem o 5. Considere as afirmações. João comprou 108 cartelas. Se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Então, vamos ter que montar bonitinho isso aí para sanar aí todas as dúvidas. Então, vamos junto? Então, acompanha comigo. Vamos começar a pensar o seguinte. Se nessa cartela tem que ter o algarismo 2 e o algarismo 5, o menor número que João poderia ter comprado? Exato, 25. Ela tem que ter, no mínimo, 2 algarismos, para que tenha o 2 e o 5. E as cartelas com 2 algarismos seriam quais? Que tem que ter o 2 e o 5? 0025. Estou falando 2 algarismos, esquecendo os 2 primeiros zeros, né? Ou 0052. Aqui não tem nenhuma outra opção. São duas. Ok? Bacana. Vamos agora para as cartelas com 3 algarismos, centena. Então, com 3 algarismos, o que acontece? Você vai colocar, tem que ter o 2, tem que ter o 5 e mais 1. Só que cuidado que aqui tem algumas restrições. Como na parte de cima eu já contei a cartela 025, o 0 não vai poder começar aqui embaixo. Então o 0 vai ter que ser um cara que vai ter que ser estudado à parte. Então vamos colocar o 0 primeiramente. Um número de 3 algarismos, usando 2, 5 e 0, você tem 3 algarismos. Na primeira posição, você tem 2 opções, porque não pode o 0. Na segunda posição, você vai ter 2 novamente, porque agora você não pode repetir o cara que você usou na primeira posição, mas o 0 pode ser usado. E na terceira, o cara que sobrou. Lembrando que pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica, você vai ter o quê? 4 números com os algarismos 2, 5 e 0. Que é fácil, são só 4. Quem são os 4? 250, 205, 520, 502. Pegou? Bacana. Só que você pode ter o 2, o 5 e um terceiro cara diferente de 0. Mas tem mais um caso que você vai ter que particularizar. Qual é? Se esse terceiro algarismo for o 2,
ou for o 5. Por quê? Aí eu passo a ter uma cartela com 3 algarismos, sendo que 2 repetidos. Então eu vou permutar para saber todas as possibilidades, mas eu tenho que considerar que essa permutação é uma permutação com repetição. Então são 2 permutações com repetição, porque 2 do número 225 ou 255. São 2 situações. Que tem 3 caras, com 2 repetições e um cara único, sozinho. Então, você vai fazer lá, ó, 2 vezes a permutação dos 3 e tira a permutação entre os repetidos. Se pelo princípio fundamental da contagem, para acrescentar alguma coisa, você multiplica, para tirar você divide. Abre o 3 fatorial até 2 fatorial, cortei com 2 fatorial de baixo, sobrou um 2 vezes 3, você tem 6 números nessa situação. Ok? Que, aliás, gente, é fácil, olha lá, ó, 225, põe o 5 no meio, 252, põe o 5 no começo, 522, são 3. Faz a mesma coisa com o 255, o 2 está no começo, põe no meio, 525, põe no final, 552. São 6 números que você vai ter aqui. Ok? E agora, 2 e 5 e o terceiro, que não 0, que não 2, que não 5. Ou seja, as outras 7 possibilidades. Professor, por que 7 possibilidades? Você tem 10 algarismos. 0, 1, 2, 3 até o 9. São 10. Você analisou o 0 separado, analisou o 2 e o 5 separados. Então, dos 10, você tira os 3 que você já analisou, sobram os outros 7. E nessa situação, esses outros 7 entram junto com 2 e 5, formando 3 algarismos distintos, sem repetição. Então, são 7 permutações simples. 7 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Aqui você vai ter 42 números. Ok? Vamos lá que não acabou. Agora você tem o quê? As cartelas com 4 algarismos. Com 4 algarismos, gente, se vai de 0001 a 2000, 2000 não pode porque só tem o 2, não tem o 5. Então não foi comprada. Então, obrigatoriamente, com 4 algarismos, ele comprou uma cartela que começa com o algarismo 1. E se começa com o algarismo 1, olha que interessante. Acrescenta esses 2 caras ao 1 que está lá. Daria a cartela 1025, 1052. Então, são 2. Esses 4 que tem aqui com 0, 2 e 5, 250, por exemplo, com 1000 na frente, ficaria 1250. Então, você tem mais 4 com 2, 5 e o 0. E o 1 na frente. O 225, que é o com repetição, com 1 na frente, você vai ter os 6 caras também. Então, para falar a verdade, colocando 1 na frente, todas essas possibilidades listadas até aqui se repetem com um algarismo 1 na frente. Então, você vai ter, novamente, o quê? 2 mais 4 são 6, mais 6 são 12, mais 42 são 54 possibilidades. Então, as 54 possibilidades, que eram de 2 algarismos e 3 algarismos, se repetem 1000 e o cara. Então, você vai ter o total de 108 cartelas, e a primeira frase do exercício realmente está correta. Legal? Esperei um pouquinho. Essa tela aí nós vamos mudar. Vamos ter que apagar tudo para continuar a resolução. Se quiser tirar um print aí da tela, fica à vontade. A gente vai continuar. Bora lá? Então vamos lá. Primeira, João comprou 108 cartelas? Verdade. Se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. Será?
Vamos ver? Você vai ter que fazer uma análise muito parecida com a anterior. Olha lá, ó, 1 e 5, com dois algarismos, 15 ou 51. São dois caras. Mudou alguma coisa? Não. Com três algarismos, 1, 5 e um terceiro. O terceiro sendo zero. Se você der uma olhadinha aqui, ó, essa parte não muda absolutamente nada em relação ao cálculo anterior. De novo, 4. Tranquilo? 1, 5 e o terceiro repetido, da mesma forma que a gente fez anteriormente. São 6. Tudo igual. 1, 5, olha lá, totalizando 6. 1, 5 e um terceiro que não o 2 e o 5. São 7 possibilidades. Forma um número de 3 algarismos distintos, 7 vezes a permutação simples de 6. São 42 da mesma forma. Então a quantidade é igual? Não. Onde vai mudar? Agora. Então dá uma olhadinha. As cartelas com 4 algarismos já começam com o número 1. Então, o 1 já está no número, você não tem que se preocupar com ele. Olha que interessante. Se você for pensar como estava anteriormente, com dois algarismos, 0,15 ou 0,51, para completar com 1, eu não preciso que seja um 1 ali. Porque 1 já está, repito, na unidade de milhar. Então, aquela posição que está 1, que tem um 10 embaixo, quer dizer o quê? Aquele 1 passaria a ter 10 possibilidades para aquele cara. E aqui, em vez de 2, seriam quantos? 20. Só que pensar nessa forma, o 5 pode vir uma vez, duas, três, a posição que ele está. Vamos fazer mais fácil? Então esquece. Vamos pensar o seguinte. Quantos números de 3 algarismos são sem o algarismo 5? E cuidado, um parênteses aqui. Você não tem o problema do zero iniciar esse número de 3 algarismos. Porque, para falar a verdade, esses 3 algarismos que eu estou pegando aqui vão vir depois do 1. Então, 1 já garante os 4 algarismos. Percebe? Então, zero até pode começar esse número de 3 algarismos. Nesse caso. Porque ele vai, repito, na frente do 1. Então, para a primeira posição, eu teria o quê? 9 possibilidades. Só tiro 5. Para a segunda, mais 9. Eu quero todas. Só estou tirando 5. Para a terceira, mais 9. Professor, tem algarismo repetido? Pô, os números entre 1 e 2000, tá os 555, tá o 232. Tem um monte de número repetido, né? Algarismo repetido. Então aqui são quantos? Sem o algarismo 5 são 729. E no total são quantos? Repito, o zero não tem o problema de começar. Então você vai ter 10 possibilidades para a primeira casa, 10 para a segunda, 10 para a terceira. Pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica tudo isso. São 1.000. Dos 1.000, tira 729. Dá quanto? 271 números. Isso são os com 4 algarismos. Muito mais do que a obrigação de 2 e 5. Aqui você já tinha matado a alternativa 2, ou a frase 2, como falsa. Percebeu? Então, ó, o total vai ser o quê? 271 cartelas com 4 algarismos, mais as 2 com 2, mais as 4 com 3, sendo o terceiro 0, mais as 6, mais as 42 que eu tinha pensado anteriormente. Então, nesse caso, você vai ter o quê? 325 cartelas compradas, mais do que as 108. E aí o que faz a frase 2 ser falsa. Ok? Quer tirar um print dessa tela? Vou ter que colocar uma outra tela aí para a gente continuar.
Ok? Maravilha. E, finalmente, nós vamos analisar a última frase. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Cuidado. No começo do enunciado, ele falou que João comprou as cartelas com os algarismos 2 e 5. E agora ele está falando que tem 18 cartelas que tem também o algarismo 3. Então, eu vou ter que calcular todos os números de cartelas que possuem os algarismos 2, 5, inicialmente colocados, e o 3, comentado por essa frase número 3. Então, eu vou pegar o quê? Cartela com no mínimo 3 algarismos. Sim ou não? E quais são os 3 algarismos que eu quero? O 2, o 5 e o 3. Primeira posição, 3 possibilidades. Segunda, 2. Terceira, 1. Princípio fundamental da contagem, multiplico, são 6 caras. É a permutação do número 253. Só que essa permutação vai aparecer também nas cartelas com 4 algarismos, que vai ter necessariamente o número 1 na frente. E se eu tenho o número 1 fixado como primeira posição, eu vou ter que ter o 2, o 3 e o 5, ou 2, o 5 e o 3. Eu vou permutar novamente o 5, o 2 e o 3. São mais 6. Com 6 que eu tinha anteriormente, totalizando o quê? 12 cartelas. E não 18, como foi colocado na frase de número 3. Pesada essa questão, né? É, essa foi pesadinho. Então, a frase 2 também é falsa. Ufa! Então tá aí, ó. Qual a alternativa correta? Alternativa B de bola, apenas a afirmação 1 é verdadeira. Se você acertou essa, pensou isso aqui bonitinho, parabéns. Põe aqui no comentário lá embaixo se você acertou ou não. Essa foi uma das mais, se não a mais difícil desse vestibular da Unicamp. Bacana? Tá faltando só mais uma questãozinha. Na sequência, a gente coloca a última que faltou para completar esse vestibular da Unicamp para você. Ok? Gostou da resolução? Deixa um like lá. Já se inscreveu? Bacana, obrigado. E fica ligado, em breve aí, mais vídeos para vocês. Tchau, tchau. Beijo grande.